Meus amigos, calma, não é react. Pela primeira vez nesse canal, não estamos trazendo react de nada, mas comentar essa rodada maravilhosa que foi da Libertadores e que três dos maiores times, os três mais tradicionais aí de Libertadores do Brasil, seguem em busca do Tetra. Só sobrou os três e tem grandes chances de um deles serem o primeiro tetracampeão do Brasil aqui, né, a conquistar a Libertadores. Flamengo, São Paulo e Palmeiras seguem vivos nessas quartas de finais com jogos duríssimos, duríssimos. Uma chave muito mais complicada, a outra mais tranquila, talvez por melhor time do Brasil. Mas vamos falar aqui sobre essa fase final, né? Essa afunilou e agora falta só 5 jogos por sonho, seja do São Paulino, do flamenguista, do palmeirense, né? A conquistar essa tão sonhada glória eterna. Eu não sei você, mas eu vou dizer assim, pro supersticioso, tudo tá batendo que esse ano o teto é do Tá tricolor. confiante. Mas é lógico que a gente sabe que vai ser duríssimos, porque o chaveamento do São Paulo não é fácil. São Paulo pega LDU, primeiro jogo na altitude, então não pode vacilar, segundo no Morumbi, e sua sequência, se passar, tem Palmeiras e River Plate. Pesado. Dois times pesados. Um atualmente ganhando tudo, que é o Palmeiras, e não pode deixar a tradição, que acho que é 4 Libertadores, do River Plate. Então você vê que não é fácil. Tá em má fase é uma coisa, mata-mata é outra. Joga é outra, né? E aí depois que passar toda essa dificuldade aqui, tem um outro lado, que é um Flamengo, que é para mim um dos maiores times da América do Sul na atualidade, Racing, que é argentino. Tá, melhor do argentino do momento. Entendeu? E Vélez e o adversário do Flamengo, o Estudiantes. Estudiantes. Mas nessa fase caíram 3 brasileiros, Isso. né? Fortaleza, que também não vem meio das pernas, está no Z4 do Campeonato Brasileiro, caiu pro Vélez. Já era de se prever, né? Não conseguiu resultado em casa e na Argentina seria complicado. O Internacional caiu pro Flamengo, deu azar de passar em primeiro e pegar o Flamengo, né? Essa é a verdade. Foi humilhado os 2 jogos, né? 3 vitórias seguidas do Flamengo contra eles, mas o segundo jogo foi de assustar. Não foi um jogo onde o Flamengo criou muita chance de gol, mas, cara, não deixou o Inter pegar na bola dentro de casa quando o Inter precisava só de 1-0, né? Isso é verdade. E o Botafogo, que ontem acabou sucumbindo à altitude, também não fez o resultado em casa, achou um gol fácil no primeiro jogo, no gol mais rápido da Libertadores, mas ontem não conseguiu segurar a altitude de Quito. Vamos falar agora que será o nosso próximo destino, nosso próximo adversário, LDU e São Paulo. Vou ser sincero, ontem quando eu tava assistindo o Botafogo, falei até no Instagram lá, eu tava torcendo pro Botafogo ser eliminado. Mas Vitor, muita gente falando altitude é complicado, sim. Mas times brasileiros, desde quando eu me conheço como torcedor de São Paulo, sempre foi a pedra do sapato na Libertadores. Não preciso falar, o São Paulo, acho que das últimas 10 eliminatórias em que foi eliminado, 9 foi para times brasileiros. Fora a pré-Libertadores, tô contando mata-mata, né? Então eu queria muito que a LDU, apesar que tem altitude, acho que por todo esse pesadelo que eu tenho, eu preferi a LDU. E a LDU mostrou que é muito forte na sua casa, né, Chiquinho? Atropelou o Botafogo ali, ganhou até com méritos. Lógico, o segundo gol surge numa jogada, num escanteio que não era para ser escanteio, mas aí também não tem o que fazer, né? Isso. Se for ajustar todos esses lances, não foi falta, não foi lateral, vai ser complicado. Só que é o seguinte também, né? A gente tem que levantar um ponto crucial nessa história, né? Você precisa, às vezes, falar qual é a vantagem que você tem de decidir em casa ou decidir fora de casa, né? Tem essa que o primeiro jogo em casa, jogo, né? Porque assim, se no primeiro jogo você for inteligente e fizer o resultado, o segundo jogo você pode ficar tranquilo. Então vamos dar exemplo. Botafogo contra LDU dentro do tapetinho. O Botafogo não fez o resultado. Era 1-0, era muito pouco para você. Se ele te ganhasse de 2-3, tinha uma tranquilidade, beleza? Então você vai jogar lá. Então, um exemplo é o São Paulo. São Paulo vai decidir no Morumbi. Então, o primeiro jogo tem que ir lá. Qual que é a preocupação que o São Paulo tem? Voltar vivo. Voltar vivo para decidir. Mas também tem que jogar bola. Porque nós lembramos na Sul-Americana, com o LDU, nós fomos lá. Quase era para ter sido eliminado no primeiro tempo, que foi um sufoco, um baile. Mas voltamos vivo, mas chegou no Morumbi e jogamos muito mal. E aí fomos eliminados nos pênaltis. A gente sabe disso. Então essa é a grande preocupação. Vamos lá falar do exemplo. Palmeiras.
Palmeiras teve o primeiro jogo fora de casa. Quem assistiu o jogo do Palmeiras ontem contra o Universitário, um time totalmente diferente. O primeiro jogo, o Palmeiras fez 4-0 com a maior facilidade. Ontem, é lógico, o Palmeiras estava com o resultado. Com o resultado, chegou em casa e ficou confortável. O Universitário jogou bem ontem, mas foi totalmente diferente. Então é isso que a gente fala. Se de repente tivesse chegado lá empatado, ontem ficava complicado para o Palmeiras. Sim. Então, Pelo que jogou, né? Então, quando tem oportunidade, Botafogo teve oportunidade, não fez. Fortaleza teve oportunidade de ganhar em casa, não fez. Então, o São Paulo contra a LDU tem que voltar vivo, mas tem que jogar bola. Tem que voltar vivo. Um dos maiores adversários é a altitude, né? Então, Isso. se o São Paulo entrar lá, não sei como que será a preparação, se vai um tempo antes, se vai no dia, tem os estudos aí, mas São Paulo tem que voltar vivo de lá, né? Eu acho, sendo sincero, depois do que eu vi a exibição contra o Atlético Nacional, lógico, tem um mês ainda para os jogos, mas eu acho que o São Paulo não é favorito, acho que é igual o confronto. Apesar da mídia estar lá falando que o São Paulo é horroroso, com verdade, não é que o São Paulo é horroroso, pela apresentação nas oitavas de final, o São Paulo não deixou uma boa impressão, certo? Para mim, o Atlético Nacional foi melhor nos 2 jogos que o São Paulo. Mas até lá pode recuperar o Arboleda, o Wendel, o Lucas pode estar 100% e aí ser outro time, né? Até achar outra formação. O outro jogo é Palmeiras e River, né? Palmeiras que já estava classificado, onde só cumpriu tabela, apesar que não manteve o 100%, empatou, né? 0-0. E o time do Universitário foi melhor, mas também não tem nem como falar, né? 4-0 no placar já, não precisava dar vida para ganhar nem nada. Então, o Palmeiras era o único que saiu classificado já da primeira fase, né? Só ficou aguardando o River, que foi pros pênaltis ontem. Foi pros pênaltis, hein? Dentro de casa contra o Libertad foi melhor que o River. No segundo tempo teve um homem a mais, mas Logo até no primeiro minutos. tempo o Libertad foi melhor que o River, mas acabou sucumbindo nos pênaltis, a Armani fechou, e aí faz um confronto gigantesco nas quartas de final, que é River Plate e Palmeiras, né? E eu, como torcedor de São Paulo, rival do Palmeiras, eu tava torcendo para que passasse o River Plate, porque eu vou falar a verdade, a gente já vimos o Libertad, sabemos que não tem parâmetro para enfrentar o Palmeiras, Não, essa é a realidade. Porque se passa o Libertad, o Palmeiras já tava na semi. E aí a gente vai falar assim, mas eu não tô dizendo que o Palmeiras não pode estar na semi mesmo passando. Não, é favorito. Para mim é favorito. Para mim é favorito. Só que muda a atmosfera. Sim, vai ter um mês aí, de repente pode dar uma melhorada no River Plate. Lembrando, o primeiro jogo já não tem um galopo. Então é o seguinte todo. Só que o River Plate tá mal. Tá mal. Tá mal. Não é o River Plate não é o River Plate que o Palmeiras, inclusive, conseguiu eliminar, né? Mas Isso. não é o Palmeiras também de antes, né? Não. Mas acho que o Palmeiras é favorito, ainda mais por decidir dentro de casa. Faz o primeiro jogo na Argentina, pelo que demonstrou contra o Universitário. Não é o Palmeiras dos outros anos, né? Mas é um Palmeiras muito forte, um time muito intenso. Um time que consegue controlar o jogo em qualquer estádio, sendo fora de casa, dentro de casa, contra qualquer time, consegue jogar muito bem. Então acho que o Palmeiras é favoritaço já de estar na semifinal, e aí podemos ter uma semifinal choque rei, né? São Paulo e Palmeiras, que aí seria um dos maiores jogos da história. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 3 vezes na Libertadores. Há grandes chances de acontecer o quarto confronto, mas dessa vez num jogo muito decisivo, né? Uma semifinal onde garante a vaga. Então acho que o Palmeiras já tá nessa semi pra mim. Não é zicando. Então vamos lá. Mas eu acho que o River não aguenta o Palmeiras. Vamos dar opinião rapidinho dessa chave aqui. São Paulo e LDU. Você acha favoritismo o quê? 50%? 50-50. Pelo que o São Paulo desempenhou contra o Atlético Nacional. Porque eu lembro assim, a minha preocupação é assim, sem clubismo. É lógico que a gente somos São Paulinho todos, quer que o São Paulo passe. Mas se assistir no mata-mata São Paulo e Atlético Paranaense, o mata-mata São Paulo e Atlético Nacional, você fala que São Paulo não foi bem. Então não dá um favoritismo pro Atlético. Por mais que tenha o time, possa ter peças que vão voltar para esse confronto, né? Não, e o próprio Crespo falou que tem que melhorar muito. Ele mesmo falou. Mas eu acho que 50-50. Depende muito do primeiro jogo. Se o São Paulo voltar vivo, tem grande chance, porque aí o Morumbi vira um inferno, né? Palmeiras e River. Pelo River estar mal, eu acho que o Palmeiras tem um amplo favoritismo. Esse amplo favoritismo, 60-40 ou 70-30? 70-30. Eu acho que ontem, quando a gente viu o jogo ali do River, pelo que vem jogando também, muita gente já falou que o Palmeiras está na semifinal. Não é zicando, né? Seguindo a lógica. Lógico, daqui um mês o River pode melhorar e tudo acontecer. Só que é um jogo difícil. Então, falando hoje, né? Mas pode chegar daqui um mês a tradição do River e conseguir segurar 2 jogos pênaltis. Tudo pode acontecer, né? Então, mas acho que o Palmeiras é favorito, cara. Beleza. Do outro lado,
Vélez e Chagamém, Racing. Vélez e Racing. É isso aí, eu não vou falar pra você, eu só acompanho por cima, Mas né? o Eu Racing acho tá que o mais, Racing tá é, melhor. Racing é atual campeão da Sul-Americana, da Supercopa, tá Tá jogando melhor, melhor. então eu acho que ele é o favorito ali de fazer uma semifinal. Isso, Com o Flamengo. com o Flamengo. Com Porque o Flamengo. Flamengo Flamengo e e... Estudiantes. É. Flamengo faz o primeiro jogo no Maracanã e decide fora. Mas, cara, se o Flamengo jogar o que tá jogando, acho que fica muito difícil pro time argentino lá, né? Então, ó, pra você ver, 4 times argentinos nas quartas, 3 brasileiros, cara. Faz tempo que a gente não chega num número menor, né? Mas só o Flamengo de lá vai enfrentar um mini campeonato argentino aí. Mas contra o Estudiantes, acho que o Flamengo é muito favorito pelo que vem jogando, pelo que eu vi nas exibições. Lógico, na minha opinião, o Flamengo tá com uma dificuldade de construir ainda, né? De massacrar, de finalizar com muito volume mesmo. Mas em termos de intensidade, de não deixar o adversário jogar, tanto que é o melhor ataque do Brasil e a melhor defesa, né? Não deixa contra o Inter. Lógico, o Inter tá em baixa, não tá na sua melhor fase, mas o Flamengo não deixava o Inter encostar na bola. Eu quero chamar muita atenção disso que eu falo em termos de futebol, e eu gosto muito de analisar isso, que é lógico que a gente olha o Flamengo e você vê, olha o Flamengo, você vê o nível de jogadores que ele tem, melhor jogadores de seleções, sabe? Patamar lá em cima, tudo bem. Mas tem uma coisa que a gente tem que chamar atenção, não é só questão de nível, é condição física, a preparação e o treinamento. Uma coisa que você chamou atenção, e a gente fala muito sobre isso. Quando a bola não está com o Flamengo vai atrás da bola para tomar a bola rápido em cima do adversário, numa pressão, não deixando o cara pensar. Então é 2, 3 jogadores em cima. Então você vê que a pressão é muito grande. E quando tá com a bola, a triangulação é muito rápida, porque tem muita gente para espaço para procurar a bola. Então eu faço uma avaliação de Flamengo e Internacional. É lógico que alguns jogos que a gente já vem vendo, falando, que o Flamengo está muito se dando sorte de fazer o gol da bola parada. Depois que faz o gol da bola parada, fica mais sossegado. E a construção não é tanto assim, mas o predomínio, o domínio do jogo contra o Internacional, porque jogadores do Internacional também não acertavam um passe. Mas assim, não deixava os caras jogar. É muito condição. Aí eu pergunto, o porquê que o Flamengo consegue ter esse condicionamento físico e esse estilo e outros times não têm? O Estudiante, eu não tenho muito acompanhado ele, foi uma dificuldade em alguns jogos dele, tudo bem. Mas a gente faz uma avaliação. O Mirassol conseguiu bater de frente com o Flamengo, por mais que perdeu, mas levou risco com o Flamengo muito mais do que o Internacional fez nos 2 jogos. Sim. Você entendeu? Então, às vezes, é isso que a gente... Que estilo de jogo vai ser o do Independente? Tem que ver, né? Graças a Deus que o Flamengo ainda não consegue construir um volume, porque de intensidade tem. Se conseguisse converter em chances claras de gol, chances claras, porque seria um verdadeiro amasso. Essa foi a diferença do Flamengo em 2019. Jorge Jesus. Porque ele lá era 2, 3, 4, rapidinho eles faziam. Mas, cara, Mas é difícil. Deu essa sorte desse lado aí. Lógico, o Flamengo tem um retrospecto aí de cair para time internacional aí nos 2 últimos anos, né? O ano passado, o Peñarol, né? O outro pro Olímpia. Mas pelo que vem jogando hoje, pela intensidade, lógico. Quando você olha, você fala assim, pela qualidade dos seus jogadores, do seu elenco, sai o Plata entre o Luiz Araújo, sai o Bruno Henrique entre o Pedro, Plata tá jogando muito, Saúl, Jorginho. A qualidade dos caras não erram fundamentos básicos. Não erram. Passe, triangulação, domínio, não erram. Isso que deixa o jogo, acho que, muito mais fácil para eles. Então, acho que daquele lado, com grande chance do Flamengo ser finalista. Tudo pode acontecer, claro. Mas grandes chances de termos uma final brasileira. Flamengo, e aí resta saber, né, se vai ser uma edição contra o Palmeiras ou se vai ser uma final inédita contra o Tricolor. Isso tendo a chance dos dois irem para a semifinal, né? Mas eu acho que o confronto mais equilibrado dos brasileiros aí, mais difícil pelo time, é o São Paulo. Além de enfrentar a LDU, que é muito difícil, o São Paulo é abaixo do Flamengo e do Palmeiras. Claro, pode ser campeão, eu acredito que vá, mas não dá para negar, né, que é abaixo dos dois. Mas mata-mata, tudo pode acontecer, jogo entre eles. A gente sempre fica na expectativa aí como torcedor olhando o Copa do Brasil. Sim. De 2023. A gente era abaixo do Palmeiras. Muito abaixo. A gente era abaixo do Flamengo. Nós eliminamos o Corinthians, eliminamos o Palmeiras e ganhamos do Flamengo. Pode acontecer de novo? Pode. Só assim. Só não pode mostrar o mesmo futebol que está mostrando aí esses últimos jogos. Dar uma melhorada, eu acredito que vai ser isso. Mas assim, eu ainda estou confiante que o São Paulo chega nessa final e aí eu tenho que torcer para que o outro lado dê uma zica, né? Dê uma zica para ajudar nós. Fechou? E lembrando, galera, rapidinho.
Se caso o São Paulo passe pela LDU, o São Paulo, se enfrentar O Palmeiras joga o em casa. Palmeiras, joga No Morumbi. no Morumbi o primeiro, a segunda vai ser no Allianz. Mas se o São Paulo enfrentar o Independente, o River Plate, o São Paulo joga lá e depois não joga no Morumbi. Vai ter que escolher um estádio. O pessoal estava falando até nas redes sociais, é melhor então Maracanã do que Brasília. Entendeu? Com certeza. Que é mais Mas perto. é isso. Então deixa aí, rapaziada, seu comentário, quem vocês acham que vão fazer a final, quem são os favoritos aí para essa próxima fase, quem se classifica. Teremos um choque rei na semifinal, teremos Flamengo e algum dos dois na final, o Flamengo vai cair. É isso, eu sei que falta pouco menos de um mês aí para essa decisão e eu já tô nervoso. E lembrando, hein, é uma coisa assim, né? Em busca da glória eterna, como tu não Pelo fala Tetra, né? da Libertadores, mas agora pode acontecer o primeiro brasileiro. O primeiro a ser tetra. Então, aí há grande chance disso acontecer, né? E acho que todo mundo quer. O São Paulo tá abaixo dos dois, mas. Lembrando que o São Paulo foi o primeiro a ser tri, certo? Mas parou no tempo. Parou no tempo. Só que assim, vamos nas superstições que todo mundo fala. Assim. Lembrando, São Paulo, né? Sim. Batendo tudo certinho. Aí eu acho. Se o São Paulo chega numa final contra o Flamengo, é um jogo só. E aí muda a história. Muda a história. Fechou? Então, tamo junto, é nóis. Esse foi o primeiro vídeo. Espero fazer mais aqui para resenhar com vocês, trazer a nossa opinião aí, nossos comentários, além dos reacts, né? Fechou? Então, é isso. Até mais e até o próximo vídeo. Valeu!